Domingo passado eu iniciei uma série de mensagens sobre ser igreja. Nós não vamos a uma igreja, nós somos a igreja. Você não é simplesmente membro da igreja, você é parte do corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Só existe uma igreja. Não existem duas igrejas. A igreja é uma. A igreja só existe uma igreja. Uma só. Ela é formada por todos aqueles que eram antes lagarta e viraram borboleta. Muitas vezes tem igrejas que dizem, não, só a igreja certa é só a minha. Outros dizem, não, a sua igreja não é igual à minha. E coisas assim. É verdade que entre nós somos humanos, naturais, e temos uma compreensão muitas vezes de nos identificarmos com determinados cacoetes religiosos ou doutrinas, e que fazem muitas vezes divisões. Mas a igreja de Jesus é uma só. Não é a sombra só. Na igreja da Lagoinha não é a igreja. Ela é parte da igreja do Senhor. É a parte dos salvos. É verdade que cada igreja dentro de um país tem que ter o seu CNPJ. Ela passa a ser também algo assim público. Ela tem que prestar contas. Cada igreja tem um CNPJ. Mas no mundo espiritual não existe um CNPJ. Eu já encontrei pessoas que a primeira coisa que eu me pergunto é assim: você é pastor? Sou. A segunda: qual é a sua igreja? Aí ele fala, ele quer que eu fale o nome da minha igreja. Aí eu pergunto: qual é a sua igreja? Aí ele fala o nome da igreja dele. E muitas vezes são igrejas assim, tão antagônicas. São igrejas que levantam muito mais uma bandeira de doutrinas e cacoetes religiosos do que o relacionamento com o Senhor. O que temos que compreender é que cada um tem que estar ligado a uma congregação. Aqui nós somos uma congregação. Eu sou um pastor de vocês e temos vários pastores aqui. Eu tenho a minha família, lá está a minha esposa. Olha como que ela está tão bonita, olha. Pode filmá-la. Ela ficou longe de mim um bom tempo, né, Renata? 4 anos, não, foi... Quantos dias? Ela ficou lá em Niterói, curtindo os netinhos. E aí chegou aqui de surpresa, gente. Ela veio para o meu aniversário, foi o melhor presente. Veio ela, um presentão e 3 presentinhos, sabe? E hoje à noite eu vou dormir com os 3 presentinhos na cama junto com ela. É algo assim tão bonito, sabe? O que é que acontece? É a minha família. Você tem essa família. Muitas vezes o outro fica olhando a minha família. Querida, você tem que curtir sua família. Você tem que amar sua casa. Você tem que gostar de você. Você tem que olhar no espelho e falar: gente, como que Jesus caprichou comigo. É mesmo. Se você achar que não caprichou com você, procure um cirurgião plástico. Ele pode te ajudar. Põe dentadura, não é mal, não é pecado não. Entende? Você pode ficar de barba, pode tirar a barba, pode usar roupa bonita igual a minha, ou ganhar sapato bonito igual eu ganhei. Não fique preocupado não. Você é você. Aos olhos de Deus é você. Então nós temos que entender isso. Ser igreja. Mas o menino ali pôs Holy Bible, mas eu queria colocar essa Bíblia em português mesmo, mas está perdoado. Ali está a Bíblia. E eu vi na semana passada que eu falei sobre a unidade dos crentes e uma exortação para todos nós a respeito disso. Mas hoje eu quero falar sobre o terceiro ponto, que é
cooperação. O que é cooperação? Sabe, nós temos, igreja é isso, temos aquele sustento em períodos de fraqueza. No tempo da pandemia, foi um tempo para mim muito delicado. Eu vinha pregar aqui, não tinha ninguém. Os bancos estavam vazios, mais vazios. Vinham os moços para cantar, o pessoal da Rede Super estava aqui, mas normalmente os membros da igreja sempre sentam no mesmo lugar. Tinha um irmãozinho que ficava sempre atrás daquela pilastra ali, e eu ficava olhando para ele, porque tem alguns irmãos que ficam assentadinhos, o lugar dele é atrás da pilastra. E eu pregava imaginando onde cada um estava. E eu pregava com o templo cheio. Eu nunca preguei sem estar olhando aqui, vendo você. Vendo você. E normalmente as pessoas sempre sentam no mesmo lugar. Cada um senta no mesmo lugar. É o que acontece. Então eu pregava. Mas nós temos que ter essa compreensão de ser igreja. É algo assim tão precioso, que nós temos aquele sustento naqueles tempos assim de fraqueza, naqueles momentos que nós olhamos assim e temos que experimentar algo. Abra comigo em Êxodo capítulo 17, versículos 11 e 12. Êxodo capítulo 17, verso 11 e 12, dizem assim os dois versos: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Agora olha o verso 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Igreja é cooperação. Você precisa entender isso. Você não é um anônimo. Você não é só um receptor. Você é essa pessoa que dá. Moisés era aquele homem de Deus, mas lá embaixo estava lá Amaleque, uma batalha. E o Senhor diz: olha, levanta a mão, Moisés. Enquanto você estiver com a mão levantada, Israel vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Mas imagine ficar 24 horas com a mão levantada, 48 horas com a mão levantada. Aí ela vai descendo, e quando abaixava a mão, o inimigo vencia. O que é cooperação? Cooperação é o que nós acabamos de ver aqui. Vieram os dois e ficaram o quê? Sustentando as mãos. Nós precisamos uns do outro. Nós precisamos um do outro. Meu irmão, você não pode ser um frequentador da igreja. Você precisa fazer parte da igreja. Ser igreja é exatamente ter comunhão. Ser igreja é desfrutar dessa realidade. Sabe por quê? Porque o sucesso da batalha, o sucesso na hora das lutas, em Juízes capítulo 20, o versículo 11, diz assim, sabe, no meio das batalhas, olha o que diz: assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. O Brasil ganhou a primeira partida, eu assisti. Mas a vitória foi só daquele moço que fez 2 gols? Não. A vitória foi de quê? Do time. Não, a vitória foi minha. Eu sou brasileiro. A vitória foi de quem aqui? Foi nossa. O que é cooperação? Por chutar, a bola passou nos pés de quantos?
De quantos? Ele foi o último que chutou. Compreende? Mas a vitória não é de um. A vitória é só daqueles 11 ali? Não. A vitória foi para todos os brasileiros. Gol! Não foi assim? Foi. Isso é cooperação. Igreja é isto. Igreja é isto. Cooperação. 1 Samuel capítulo 14, versos 6 e 7. Fala sobre cooperação em períodos de fraqueza. Naqueles períodos quando a pessoa está tão chuezinho, tão para baixo. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Olha o verso 7, o que diz: então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Ser igreja é isto, é ser parceiro, é ser junto. Igreja não é, você chega aqui, da hora, está dando meio-dia, ai que coisa, o pastor não para de falar. E, querido, você vem aqui uma vez por semana. Se você deixar, eu falo com você até meia-noite. Mas deu para compreender? Você precisa entender isto, o que é ser igreja, o que é ser igreja. É isso, encorajar nessas horas de conflito, nessas horas que você está assim, sob pressão, mas muitas vezes você sofre sozinho. Igreja não é para viver sozinho. A pessoa que se olha só para o seu umbigo não vai em frente. E nós temos, pelo fato de ser igreja, inspirar os homens a melhorarem cada vez mais o que? As suas condições. Sabe, é isso que Deus tem para a nossa vida. Segundo Reis capítulo 6, os 3 primeiros versículos trazem exatamente essa compreensão. Nossas condições, nós tínhamos um cântico muito antigo, a Márcia é uma das mais antigas, que diz assim: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. E a gente cantava, ficava meia hora cantando, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. E a gente cantava, mas nós temos que sempre ficar melhor. Olha só, não estou mais bem vestido que domingo passado. Eu ganhei esse sapato aqui, olha, tá vendo? Foi de presente, hein? Foi a igreja que me deu. Então, compreende? Sempre melhorando. Quando você lê o que está escrito aqui na palavra, isso enche o nosso coração. Segundo Reis capítulo 6, versos 1 a 3. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo, eis o lugar onde nós estamos habitando contigo, é estreito demais, é pequenininho demais. Nós estamos aqui, mas está todo mundo assim, tão pequenininho. Olha o que ele diz no verso 3. Olha o que diz: vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga. Cooperação. Cada um foi lá para o Jordão, cortar a árvore, trazer um galho. Um pode trazer um tronco muito grande, outro pode trazer um tronco pequenininho, outro pode trazer um galinho. Cooperação é operar junto. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele o quê? Ide. Olha o verso 3. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. Cada membro de Lagoinha
tem que ter essa disposição, sempre dizendo: eu irei, eu vou, eu faço parte, eu quero, eu quero, eu quero. Ser igreja não é isso que aí as pessoas estão cheias falando, igreja é isso e aquilo, e igreja é isto. As pessoas não têm noção do que seja ser que é igreja. Igreja é isto, é família, é cooperação. Ser igreja não é algo assim individual, nós temos que ter outros, temos que estar juntos. Jesus podia fazer tudo sozinho, mas Jesus tinha multidões. Jesus tinha 120 no Pentecostes, tinha 70, tinha 12. Dos 12, ele tinha 3. Dos 3 tinha um. Que quando Jesus estava igual aquele casalzinho ali, olha lá. A moça assim, de blusinha vermelha, com a cabecinha no ombro do marido. Olha, que bonito, olha. Ficava assim, tá vendo? João ficava assim. É isso, gente. Deu para os irmãos compreenderem? O que é isto? Nós temos que entender que ser igreja é buscar melhorar as condições. Ali, todos chegaram juntos para fazerem aquilo. Mas algo que é tão bonito, nós temos o povo de Israel, os muros de Jerusalém estavam derribados, quebrados, o inimigo tinha destruído. Mas Deus levantou de uma forma tão bonita Esdras. O livro de Esdras conta aí para ele reconstruir os muros de Jerusalém. Reconstruir os muros. O inimigo destruiu. E Deus o levantou para reconstruir os muros. E olha Esdras capítulo 2, capítulo 10, o verso 4. Esdras 10, verso 4 diz: levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Deus falou. E Esdras recebeu a promessa. E ele colocou em prática. Olha o que está escrito: levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência. Muitas vezes você percebe, vem para a igreja, só assiste, você não se envolve. Tem gente que gosta, fala assim: não, eu vou na igreja, mas eu não quero me envolver. Aí eu sou casado, mas eu não durmo com a minha esposa. Que negócio é esse? Se é casado, tem que dormir juntinho. Tem. E bem juntinho. Agora, como que pode ser membro da igreja? Não, eu não veio, não. Aí eu fui na igreja tal, porque é pertinho da minha casa. Que negócio é esse? Não é assim. Se Deus plantou aqui, o que é ser igreja? O que é ser igreja? Olha, vamos ler esse texto aqui de novo. Olha como que a palavra do Senhor traz de uma forma tão clara ao nosso coração. E nós temos que nos envolver algo de uma forma assim, muito bonita. O menino coloque aí novamente esse texto de Esdras 10, o versículo 4. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós teremos contigo. Ser forte e age. Olha para o irmão que está ao seu lado, para não ter constrangimento, é homem com homem, mulher com mulher. A não ser marido e mulher, não fale para o outro. Fale com ele assim, bem forte. Fale isso para ele: olha, o que você vai falar? Vamos falar esse versículo juntos, vamos falar? Aí, naqueles empreendimentos que são tão grandes na nossa vida, Neemias capítulo 4, versos 16 e 17.
Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra. A outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Olha o verso 17. Os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. O que é a arma? É a sua defesa. E a outra o que é? O que você está fazendo. A nossa vida não pode ser uma vida dupla. Você é crente todo dia. Você é membro de Lagoinha todo dia. Eu sou casada com aquela mulher ali desde o dia 3 de março de 1975. E eu tenho toda a liberdade de falar. Eu nunca olhei para outra mulher. Deu para entender? Ser igreja não é, se você não tiver essa compreensão de fazer parte. Entende? Não adianta. Não é isto. Você tem que entender o que é ser igreja. É isso que conta. Sabe, você tem que se envolver nos ministérios, naqueles empreendimentos assim, tão grandes como esse. Em Mateus capítulo 18, o versículo 19, muitas vezes você fica assim: ah, Jesus, eu oro, estou sozinho. Mas você precisa ter gente. Igreja é para orarmos juntos. Igreja, um ora, outro diz amém, amém, vai. Olha o que está escrito aqui, a palavra do Senhor. Mateus 18, 19. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Esta é uma promessa exclusiva para aqueles irmãos especiais. Aqui em Lagoinha não tem irmãos especiais. Todos nós somos iguais. O mesmo preço que Jesus pagou por mim, pagou por você. Deus não tem filhos prediletos. Ser igreja é você vivenciar essa realidade. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós, não precisa ser 3 não, pode ser até 3, pode ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sozinho é uma coisa, quando tem um outro é diferente. Se tem outro, ajuda mais ainda. Se tem 4, ajuda mais ainda. Concordar é concardia. Concardia é ter o que? O mesmo coração. Se o teu coração for igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Não é assim que a gente canta? Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Sabe, igreja não é isso que as pessoas imaginam. Igreja é família. Aí eu vou para receber. Isso é egoísmo. Eu vou para dar. Não tem nada para dar. O que não tem? Dá seu sorriso. Muitas vezes as pessoas acham que dar é só dinheiro, querido. A última coisa que você deve dar é dinheiro. Você tem que dar o mais precioso que você tem. É você. É seu tempo. É sua atenção. Deus colocou Lagoinha com uma igreja grande. São milhares e milhares de membros
para servir, servir e servir, mas pequena para se importar com cada pessoa. Ser igreja, em verdade também vos digo que, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Jesus cumpre o que prometeu? Levante a mão quem concorda. Agora você tem que colocar isso em prática. Marido e mulher. É verdade que o homem é o chefe da casa, é o cabeça da casa. E a mulher tem que ser o quê? Submissa ao marido. Não é a mulher que manda no marido. A não ser se ele é um frouxo, não é outra coisa. Mas vamos entender isso aqui. Há uma questão de respeito, de proteção. Nós temos que guardar essas realidades. Ser igreja é vivenciar, é desfrutar disso. Sabe, ser igreja é nós desfrutarmos dessa realidade de conduzir as pessoas a Jesus. Nós celebramos batismos e mais batismos. Pessoas são salvas a centenas e milhares. Mas alguém carregou. Em Marcos capítulo 3, Marcos 2, verso 3, diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Esse homem devia ser bem gordo. Um só não conseguia carregar. 2 não conseguiam carregar. 3 não conseguiam. 4. Cooperação. Ser igreja é isso, filho. Nós queremos viver essa simplicidade da fé. Igreja, segundo o coração de Deus, essa expressão de cooperação. Esses 4 levaram aquele paralítico. Naquela época era tão diferente, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha nada disso. Qual que era a distância? 1 quilômetro? 10 quilômetros? Não sei. Um sozinho não dava conta. 2 não davam conta. 3. O sonho de Deus é o cumprimento da promessa dele aqui na terra. O Senhor diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. É para nós fazermos as obras que Jesus fez. E Ele diz que nós iríamos fazer obras ainda o quê? Maiores. No capítulo 6, versículo 7 de Marcos, olha o que diz aqui. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Cooperação. Cooperação. Essa é a realidade. Jesus chamou os 12.
E ele mandou assim, 2 a 2. Sabe por quê? Porque se um cai, o outro levanta. Se um não tem, o outro tira e paga. Igreja, nós temos que entender a simplicidade. A pessoa está aí tão preocupada com doutrina que não ajuda nada na vida. Tem gente que fica estudando só escatologia, só escatologia, só escatologia. Faz seminário de escatologia para cá. A guerra da Ucrânia, da Rússia, e aquilo, e sinais, e aquilo. Querido, o que você tem a ver com aquilo? Nada. Fica enchendo a cabeça que não vai te ajudar em nada. Você tem que viver o presente. Você tem que viver o hoje. Você está aqui em Lagoinha hoje. E aqui você tem que viver expressando isso. Ser igreja não é aquilo que muitas vezes o rótulo está prometendo. Ser igreja é colocar tudo isso em prática de uma forma muito grande. Ser igreja é ter companheirismo. Sabe o que é companheirismo? Cunepane. É comer o mesmo pão no mesmo prato. Companheiros, não é bem assim não. Mas vamos entender. Comer o mesmo pão. Sabe vocês, nós comemos o mesmo pão. É Jesus. Olha, quando nós lemos aqui a Escritura, deixe seu coração perceber isso. O Salmo 119, versículo 63. Olha, o salmista diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Você não deve ser companheiro daqueles que não temem o Senhor. Senão você pode ser contaminado. Você deve ganhá-lo para Jesus, aí é diferente. Olha o que diz a palavra. Companheiro sou. É uma escolha. De todos. Mas que tipo de gente? Os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Há um ditado aí no mundo que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Se minha irmã fica ouvindo fofoca, você vai virar fofoqueira. Se você fica assistindo novela na TV, você vai só conversar de novela. Se você é cheio de Deus, você contagia. Ser igreja. Provérbios 2, o verso 20. Olha o que diz. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. É uma escolha que você faz. Provérbios 13, 20. O que é ser igreja? Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará o quê? Mal. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Olhe para ela e repete para ela esse versículo. Vamos falar juntos o versículo? Em 1967 eu estava no seminário. E tinha um moço que era carioca, um moço bonito, alto, o Franklin. Era meu amigo. E ele era gago. Era gago. Mas de tanto andar com ele, eu comecei. Franklin, vamos. Ele foi passando a gagueira dele para mim.
Mas depois que ele foi embora, nunca mais eu gaguejei. Olha, sabe o que é ser igreja? Igreja não é aquilo que está na cabeça dos outros, não. Igreja não é aquilo que muitas vezes você recebe tantas coisas que não tem esse entendimento. Quem anda com o sábio será o quê? Sábio. Mas o companheiro dos insensatos, aquele que não tem o sentido pleno, se tornará o quê? Mal. Se tornará mal. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11 diz: mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Talvez você nunca ouviu nenhum pastor pregar isso. Ser igreja é praticar essa verdade. Mas agora vos escrevo, que vos não associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for o quê? Impuro. Impuro. Faça assim com a mão. O que é isso? Avarento. Nhaca. Avarento. O que mais? Idólatra. É verdade que você não vai encontrar nenhuma imagem da Conceição lá na casa dele. Mas tem irmão que o amor ou o dinheiro é o ídolo dele. Tudo que ele tem é dinheiro. O ídolo dele é o carro que ele tem, é a casa que ele tem. Idólatra. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que venha tomar o lugar de Deus na nossa vida, se torna um ídolo, idólatra, ou maldizente. Maldizente é que fala mal, fofoqueiro, maldizente, ou beberrão. Mas quando fala de beberrão, fala de comilão também. O cristão é moderado. Moderado. O roubador. Se você deixa de dar o dízimo, o que você é? O que a Bíblia diz que você é quando você não entrega o dízimo? Quando você não entrega o dízimo, o que Deus fala que você é? Ninguém abriu a boca para falar. O que a Bíblia diz? O Senhor Deus fala assim: por que me roubais nos dízimos? A pessoa tem que ser muito besta por não entregar o dízimo. Porque o Senhor diz: com maldição sois amaldiçoados. Se você não entrega o dízimo, você abriu a porta para quê? Para maldição. Deus não quer seu dinheiro não, Deus quer abençoar a sua vida. E ele falou uma coisa que machuca o meu coração. Porque diz assim: por que me roubais? Se você não é dizimista, meu irmão, você está roubando aquilo que é de Deus. Você fecha a porta para Deus abençoar você. Ah, mas se eu entregar meu dízimo vai faltar. O Senhor diz: eu nunca vi o meu servo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Essa semana que passou, eu fiz o meu aniversário, 74 anos. Primeira vez que teve um bolo de aniversário foi quando eu fiz 18 anos. Eu já era aqui da Lagoinha e foi lá em casa. Uns 4 irmãos que já eram convertidos foram lá em casa no dia do meu aniversário. Aí perto tinha um bar, compraram a Coca-Cola. E deu para entender. E eu nunca fiquei nhonguento, nunca nada disso. A gente compreende. Algo que nós temos que ser é ser igreja, gente. Roubador. E aqui diz, com esse tal, nem ainda com mais. A gente tem que comer com gente que gosta da gente, que a gente gosta deles. Igreja é isto. Igreja é isto. Ser igreja e viver esta realidade de uma forma muito intensa. Efésios 5:7 é o penúltimo versículo. Portanto, não sejais participantes com eles. E o último texto que eu vou ler, 2 Tessalonicenses 3:14. Vamos ficar em pé. 2 Tessalonicenses 3:14, os músicos cheguem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que ele fique o quê? Envergonhado. Ser igreja é isso. Tem gente que só aprende assim, ó, faça assim. Tem gente que não quer nada. Tem gente que não quer. Mas você tem que chegar junto. Olha o que a palavra diz. Quero que você leia comigo aqui. Vamos ler esse versículo 2 Tessalonicenses 3:14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola. Olha, tudo que eu falei aqui, se você não prestar atenção, ser igreja é isso. Não acabei não. Mês que vem tem mais. Notai. O que é notar? O holofote está ali. Nem vos associeis com ele. Aquele rapaz que veio para a igreja, aquele bonitão, levou 2 moças da igreja para um motel. Notai-o. Aquele outro que é usurado. Notai-o. Entende? Notai-o. Não vos associeis com ele, para que ele fique o quê? Envergonhado. Eu estou ficando velho, mas eu tenho que falar com vocês, que vocês nunca ouviram. Ser igreja é exatamente essa realidade.